programa de hoje estamos de volta com a série especial de programas gravados durante o 4º Fórum Global de Liderança com os palestrantes convidados especiais do evento. Hoje nós vamos conversar sobre a gestão da mudança com o palestrante João Palmeira. Olá, João, bem-vindo ao programa. Obrigado. É um prazer. João Palmeira é empresário, facilitador, palestrante e escritor, autor e tradutor de diversos livros publicados sobre gestão e administração, entre eles Motivação e Vendas, que será lançado agora em dezembro, e Líder Coach, com um lançamento previsto para novembro. Como facilitador, conquistou imenso prestígio e credibilidade, destacando-se pela qualidade e maneira didática e prática com que conduz os treinamentos em empresas nacionais e multinacionais. João, começando essa nossa conversa, como os paradigmas afetam as mudanças? Basicamente é porque quando a gente nasce, não é? E cresce, começa a se desenvolver, a gente olha por lentes. Imagina um óculos. Então você olha através das lentes de um óculos, a lente transparente, e tudo que você vê, não é, é a realidade. O que acontece é que você cresce, as suas experiências são colocadas nessa lente e você novamente olha por elas. Mas agora as experiências influenciam o seu olhar. Então você passa a olhar o mundo não exatamente como o mundo é. Você passa a olhar o mundo como você é. E se nós olharmos, né, para a diversidade que existe no mundo, parece que esse ano vamos chegar a 7 bilhões de pessoas. Muita gente, né? É gente demais. Existem duas pessoas iguais? Não, nem gêmeos. Então, portanto, não existem dois paradigmas iguais. O grande desafio é de que quando nós temos uma visão de mundo, que é um paradigma, nosso mapa mental do mundo, a gente parte da pressuposição que a nossa visão ela é universal, portanto todo mundo vê da mesma maneira, e ela está certa. Então, partindo desse pressuposto, você acha que os outros vão entender o que você entende, vão olhar como você olha, vão muitas vezes achar o certo ou o errado pela mesma ótica que você vê. O grande desafio então na mudança é que às vezes, talvez você possa, ao olhar os seus paradigmas, ao olhar aquilo que você tem hoje como verdade, e às vezes até verdade absoluta, é questionar. Porque quando você está aberto para poder questionar, para poder olhar talvez com outro olhar, que não seu, mas talvez do colega, através do olhar do chefe, de um colaborador, de um parente. Esse exercício de se colocar no lugar de outra pessoa nem sempre é fácil. Eu acho que é bem difícil, não é? Colocar-se no lugar do outro é difícil porque exige algum tipo, não é, de desprendimento. E a grande maioria das pessoas, elas pensam primeiro em si. Um outro grupo pensa em si de novo. E tem aquele grupo que pensa em si 3 vezes. Então mudar essa visão não é muito fácil. Ainda mais no mundo competitivo em que vivemos hoje. Sem dúvida nenhuma. Hoje ganha quem é mais rápido, quem sai na frente, que nem sempre é o melhor. João, nos seus materiais, nas suas palestras, você fala em ciclos. O que você quer dizer com ciclos e quais são esses ciclos? Eu falo em ciclos porque nós vivemos, não é, em ciclos. Se nós formos parar para pensar na nossa vida, vou dar um outro exemplo. Estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. É um ciclo. E nós somos influenciados pelo ciclo das estações. Por exemplo, países nórdicos, onde o frio é intenso, às vezes são muitos meses, não é, de céu acinzentado, de neve, não é, um frio que faz com que as pessoas se isolem. Ele acaba trazendo para esses indivíduos uma certa tristeza e muitas vezes até depressão. Não é? Algumas pesquisas já mostraram que o nível de depressão em países nórdicos é muito grande. Então, esse ciclo que a gente vive, por exemplo, não é, na primavera, ele afeta. Na primavera e nas demais estações, ele afeta a mente, ele afeta muitas vezes o físico e certamente afeta o emocional. Mas existem outros ciclos. Um exemplo, o ciclo do tempo. Horas, dias, meses e anos. Um exemplo como ele nos afeta. Todo final de ano, muitas pessoas se dirigem para a praia. Não é? Aí eles vão até o mar, dão quantos pulinhos mesmo? 7, 3, Já são deu, várias né? crendices. Exatamente. Quem e não aí, deu, né? Pois é. E aí então diz assim, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou mudar. Aí o ano passa. Ele olha para trás e às vezes muito pouco mudou. Então, o ciclo do tempo, ele tem um efeito sobre nós. Esse é um dos pequenos efeitos, mas existem muitos outros. Existem também ciclos de mudança. Na verdade, nós estamos envolvidos nesse ciclo desde o nascimento.
Além dos ciclos, você também fala em seus materiais sobre as 3 constantes. Quais são essas constantes? As 3 constantes que permeiam a nossa vida, seja profissional ou pessoal, são escolhas, princípios e mudanças. E se a gente para pensar, não é, talvez seja estranho pensar, puxa vida, mudança como algo constante. É um fato, não é? A gente muda, não é, desde muito pequeno e continua mudando, não é, até a velhice. Tudo em nosso entorno muda. Por isso, dentro dessas 3 constantes, nas nossas palestras, ou particularmente nessa, eu vou comentar justamente isso, como essas 3 variáveis nos afetam. Mudança é uma constante. Por que é constante na vida das pessoas? Porque ela já faz parte. O grande desafio é que as pessoas não se dão conta muitas vezes, ou, por qualquer motivo, não querem mudar. O que os princípios têm a ver com as mudanças dos princípios pessoais de cada pessoa? O que tem a ver com mudança? Quando a gente está discutindo a respeito de princípios, não é, princípios podem ser definidos de várias maneiras. Mas olhando princípios como leis naturais, não é, como algo que, vou dar um exemplo, não é, se você se alimentar direito e se você fizer exercícios, não é, constantemente, qual é a consequência na sua saúde? Uma melhora, né, provavelmente, da qualidade de vida, da saúde de um modo geral. Sem dúvida nenhuma. Agora imagine o seguinte, suponha que você dissesse o seguinte, eu vou continuar fazendo exercícios, mas eu não vou mais comer. Não vou mais comer porque dá trabalho, não vou mais comer porque não gosto de cozinhar, não vou mais comer porque vou economizar. Qual seria a consequência? Uma consequência bem negativa, né? Não tem como ser radical, isso é um problema geralmente. Exatamente. Provavelmente, você não tendo a mesma capacidade de um faquir, é só uma questão de tempo para adoecer e no final de um período muito extenso, ir para o céu. Então, diante dessa realidade, você iria contra um princípio da natureza. Ou seja, se você quer ter uma vida saudável, você precisa se alimentar. E precisa se alimentar corretamente. Mas se você for contra esse princípio ou essa lei natural, naturalmente você tem que arcar com a consequência. E a consequência seria adoecer num primeiro momento e a morte em seguida. Então, quando nós estamos falando de princípios e olhando mudanças sob a ótica de princípios, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você abraçar princípios de eficácia que te levam a ter resultados excelentes e colocar isso em sua vida, já que as mudanças já te permeiam, elas já fazem parte, com certeza os resultados sempre serão melhores. Assim como pensar em exercício e boa alimentação, pensar, por exemplo, na leitura, que é um exercício para o cérebro. Né? Manter-se ativo, não importa a idade, não é? É importante. Buscar aprender algo novo, por exemplo, uma nova língua, tocar um instrumento ou qualquer outra coisa. Então, o grande desafio é, coloque os princípios, já que princípios têm características muito definidas, nesse caso, como leis naturais, eu poderia dizer que princípios, eles são universais. Por exemplo, qualquer um que não comer em qualquer parte do mundo, naturalmente morre. Então, em qualquer lugar do mundo, ele é o mesmo. Princípios, eles são objetivos. Ninguém inventou, em um determinado momento da vida humana, e disse assim, a partir de hoje quem não comer morre. Isso sempre aconteceu. Se por um acaso seu bisavô não tivesse, não é, comido por um ano inteiro, ele sobreviveria? Com certeza não estaria aqui, né? Se você resolver fazer um regime por um ano, você vai sobreviver? Hoje? Certamente não. Daqui a 10 anos, se você fizer a mesma coisa, resolver não comer, vai conseguir sobreviver? Não. Então, o princípio, ele tem a característica de ser atemporal. Mas os princípios não podem ser afetados pelas culturas, diferentes culturas? Eles sofrem algum tipo de influência cultural? Veja, existe uma discussão, talvez até filosófica, né, entre princípio e valor. Os valores, eles mudam, não é? E para uma cultura, por exemplo, como você está falando, não é? Ou para diferentes culturas, não é? O que é valor para uma não necessariamente é para outra. O que eu estou comentando aqui é com relação a princípios sob a ótica de leis naturais, que são universais em qualquer lugar do mundo, que são objetivos, ninguém inventou, alguém, por exemplo, descobriu ou compreendeu. Eles são, além de objetivos, além de atemporais e além de universais, são eles que governam. Não adianta alguém dizer, olha, eu tenho uma boa consistência física e tenho uma excelente capacidade mental, portanto eu vou pensar que eu não vou comer e não tem problema, não vou sentir nenhuma consequência. Não consegue. Então, o princípio, sob a ótica dessa nossa discussão,
ele está como lei natural, universal, atemporal, objetivo e governa. Perfeito. Eu quero saber um pouquinho mais agora, no próximo bloco, sobre o desafio das escolhas, mas isso daqui a pouquinho. E você que está nos assistindo, não perca, voltamos em um minutinho só. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta hoje com João Palmeira, um dos palestrantes do 4º Fórum Global de Liderança. João, no bloco anterior eu te perguntei sobre o desafio da mudança, o desafio da escolha. Para ter uma mudança, a gente precisa escolher, fazer determinadas escolhas. Escolhendo algo, renunciamos a outra opção. Como você vê esse desafio? Qual o desafio hoje da escolha? A escolha está relacionada à mudança por um único ponto. É que fazer uma escolha pressupõe, muitas vezes, uma mudança. Mas as pessoas pretendem, ou muitas vezes elas desejam, permanecer numa zona de conforto. Se elas escolherem fazer algo diferente, como por exemplo, eu preciso talvez mudar algum hábito, deixar de fumar, não é? Algo que muitos querem, mas é difícil parar. Mas esse tipo de mudança pressupõe algum nível de sacrifício. A maioria das pessoas preferem não sacrificar. É mais fácil ficar na zona de conforto. Então, se a gente olha para escolhas, não é, e coloca isso no âmbito profissional, nós fazemos escolhas e muitas vezes vão impactar colaboradores, clientes e fornecedores, sejam internos ou externos, não é? E é uma responsabilidade grandiosa, porque a consequência não vem só para o indivíduo, ele vem para todos os envolvidos. Então, o desafio é, quando nós estamos dispostos a aplicar princípios de eficácia, quando estamos abertos para mudança, para questionar o nosso próprio paradigma, o próximo grande desafio é fazer escolhas acertadas. É o que vai nos levar, no processo de mudança, a resultados melhores, que num primeiro momento a gente não sabe quais são, a gente imagina, mas toda mudança leva para algo melhor. Existe alguma fórmula, alguma dica para saber se a gente está indo pelo caminho certo, quais escolhas devem ser feitas, pensando nesse mundo da gestão, no mundo corporativo, você daria alguma dica para as pessoas pensarem no momento antes de tomar uma decisão de escolher algo? Difícil essa pergunta, mas eu diria que se você olha para dentro da própria vida, um bom parâmetro são seus valores pessoais. Aquilo que a gente aprendeu com os pais, aquilo que a gente aprendeu na igreja, que veio construindo o seu caráter, quem você é hoje. Tudo aquilo de bom que você traz como bagagem pode ser o parâmetro para, num momento de desafio, você dizer sim ou não para uma determinada situação. Quando a gente olha para a organização, é a missão da organização, é a sua visão, são seus valores. Esse é um bom padrão de escolha, porque se você fizer escolhas que venham de encontro à missão, visão e valores da organização, certamente e provavelmente as escolhas são as mais acertadas. O oposto é uma verdade. Perfeito. A proatividade pode influenciar nas mudanças? Como isso ocorre? Influencia muitíssimo. Sempre que eu penso em proatividade, eu lembro de um desenho que eu assistia quando era pequeno. O desenho tinha dois protagonistas, um leão e uma hiena. Chamava-se Lip e Hard. Talvez aqueles que têm mais ou menos a minha idade, pouco mais de 15, vão se lembrar desse desenho. Pouco mais que a geração Y? É um pouquinho mais, né? Dizem que a geração Y vai até os 34 e que a X, que é a minha, vai de 34 a 46. Não é? Eu estou nem por aí. O fato é de que a hiena, Hard, sempre que Lip, que era o leão, falava qualquer coisa, apontava para qualquer situação ou descrevia, não é, qualquer variável no seu entorno, ela usava um mantra, que ela repetia, não é, constantemente, que era mais ou menos assim: ó vida, ó azar. Quando eu penso em proatividade, eu lembro dessa hiena cor-de-rosa que vivia repetindo esse mantra, porque eu conheci muitas pessoas, não é, tanto no âmbito pessoal como profissional, que me lembravam
é a Siena. E talvez alguns dos telespectadores eles vão lembrar de pessoas que para qualquer situação eles veem sempre o lado ruim. Ou eles sempre estão reclamando, mesmo quando a situação é boa. 20 ou 30 anos atrás, 30 anos talvez, eu peguei uma caderneta de um tio meu que adorava escrever frases, pensamentos, ele escrevia muito bem. E eu lembro que numa dessas cadernetas estava escrito assim: o pessimista é aquele que se sente mal quando está bem, com medo de sentir-se pior quando estiver melhor. Então o grande desafio da proatividade é que existe um oposto, a reatividade. E muitas vezes nós somos reativos à mudança. As pessoas olham para a mudança com um olhar de desconfiança. A incerteza é natural. E aí então a pessoa muitas vezes cruza o braço e diz assim: não vou fazer, não quero fazer. E aí ela senta e permanece, não é, sentada no conforto que lhe é ou que lhe traz mais segurança. Então o grande desafio de uma mudança eficaz é: você precisa ser proativo, que basicamente significa olha para a solução, em vez de ficar ruminando problemas. Por que mudar? Existem situações extremas em que a mudança se faz extremamente necessária, mas às vezes ela não tem essa urgência. Por que você indica, então, que a mudança é sempre necessária? O principal motivo é porque ela já faz parte da nossa vida. Além disso, porque toda mudança, eu diria que grande parte da mudança, não é? Quase que a totalidade daquelas que aconteceram nas nossas vidas foram benéficas. É só olhar para a nossa vida e lembrar, imagina quando você tinha 15 anos, 18, 21. Ao longo do processo de crescimento, desenvolvimento, né, a gente aprendeu muita coisa. As mudanças, elas trazem aprendizado, elas trazem conhecimento. Em última instância, elas trazem resultados positivos. É um processo natural, então se já é um processo natural que você não pode negar e não pode deixar de lado, utilize esse processo a seu favor. Ao escolher de forma proativa, a fazer escolhas acertadas e a colocar princípios de eficácia à sua disposição, com certeza a mudança, que já é uma constante e que faz parte da sua vida, vai te trazer sempre melhores resultados, pelo menos na maioria das vezes. Por isso que é importante estar entendendo que mudar faz parte da natureza humana. E quais são os tipos de mudança? Existem tipos diferentes de mudanças? Olha, basicamente, eu diria que se a gente tivesse que identificar um ou dois motivos, eu diria que existe a mudança gradual e a mudança radical. Qual é a mudança gradual? É aquela que acontece, não é, paulatinamente, e às vezes a gente não percebe. Por exemplo, você tem um filho, não é, e um parente seu vem visitar. Ele fica meses sem vir. Quando ele volta, ele olha para a mesma criança e diz: nossa, como cresceu, como mudou. Você percebe que a criança está crescendo. Mas as mudanças, como elas são graduais, não é? Essas mudanças que são constantes e diárias, os detalhes passam desapercebidos. O grande desafio é que numa organização, às vezes isso acontece também. O mercado está comprador. Eu estou num ambiente em que eu estou ganhando dinheiro. Portanto, parto do pressuposto que em time que está ganhando não se mexe. Equívoco. É o que a maioria das pessoas pensam, né? E eu acho que é um equívoco. Por quê? Porque qualquer processo que você esteja envolvido, ele pode ser melhorado. Você pode aprender e trazer coisas novas e aprimorar o processo, mesmo quando ele está caminhando bem. Porque o grande desafio é que se você não fizer ou não estiver aberto para as mudanças dentro do seu ambiente, dentro do mercado que você está inserido, alguém provavelmente está fazendo. Se a gente olha para a história recente, né, a gente pode pegar alguns exemplos. Vamos pensar no mais recente deles, Steve Jobs, que faleceu infelizmente agora. Não é? O iPod, que já está em vias de aposentadoria, ele trouxe uma revolução. Não é? Por que ele trouxe uma revolução? Porque você colocou no primeiro iPod 1000 músicas possíveis. E você não tinha que parar, apertar e procurar. Você, girando o dedo, você poderia escolher e verificar numa rapidez impressionante, não é? Quais músicas, onde ela estava e o que você queria ouvir. Então, o grande desafio, não é, hoje, em qualquer área, e não precisa ser uma empresa gigantesca, mesmo, por exemplo, num laboratório fotográfico, no cabeleireiro, no bar ou em qualquer outra área, provavelmente existe alguém que vai abrir ou que já concorre com você, que está pensando diferente, que está olhando para fora e dizendo assim: como é que eu posso encantar o meu cliente? Qual é o diferencial que eu posso trazer para o meu negócio? Se você não fizer, alguém faz.
Com certeza. No próximo bloco, eu quero saber de você a gestão da mudança nos dias atuais, esses dias que vivemos com tantas novidades. Isso daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um intervalo. Você que nos assiste, não saia daí, voltamos já já. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos conversando hoje sobre gestão da mudança com João Palmeira, palestrante do 4º Fórum Global de Liderança da Estação Business School. João Palmeira, a gente falou sobre mudança e seus diversos aspectos. Hoje em dia é necessária a mudança, vivemos revoluções tecnológicas, sociais. Como você vê a revolução da mudança, essa questão da mudança nos dias atuais? Olha, se a gente pensa em mudança, não é? Existem pelo menos 3 áreas que nós podemos aqui discutir: econômica, tecnológica e social. E se a gente olha para a história em que a gente está inserido, a Primavera Árabe, não é? Que está acontecendo uma revolução nos diferentes países, um efeito dominó, não é? Que está se alastrando por aquela região. Geralmente uma mudança como essa, ela vem por descontentamento, ela vem por pressões, não é? Que estão lá latentes e que em um determinado momento precisa de um pequeno empurrãozinho, um motivo, pequeno que seja, para ser deflagrada. E com isso, as mudanças, elas trazem uma série de benefícios. O grande problema da mudança, como essas que estão acontecendo na sociedade, é que num primeiro momento há um preço a se pagar. E às vezes o preço é altíssimo, porque se a gente olha, não é, para o que está acontecendo, muitas vidas inocentes estão sendo perdidas. Se nós olhamos para essa mudança em particular, precisamos pensar no nosso negócio. Porque um gestor eficaz, ele precisa estar antenado, ele precisa estar buscando entender não só o que acontece dentro do ambiente em que ele está inserido, mas também em todo o macroambiente, porque existem influências externas que vão trazer algum impacto para o negócio dele. No mundo globalizado em que vivemos, não tem como tapar os olhos para o que acontece fora do nosso país, da nossa comunidade, né? Não tem. Não tem, porque o grande desafio é que qualquer dor lá fora, ela é sentida aqui. O governo, por exemplo, não é? A presidente Dilma, elas têm procurado fazer, o Banco Central, enfim, todos os agentes têm procurado trabalhar no sentido de que, em se acontecendo algo maior ou pior do que a gente imagina, o sentimento aqui seja de marolinha. Talvez isso aconteça como aconteceu em 2008, na era do Lula. E se não acontecer? O que o gestor tem que ter em mente é: eu estou preparado para o cenário? Porque hoje, se você olha para a construção civil, falta gente. Se você olha para alguns mercados, não é, a escassez de mão de obra, muitas vezes especializada, tem sido o maior problema. Agora, o grande desafio é, olhando para a sua área de atuação, seja ela qual for, se você tivesse que, de repente, não é, fazer uma mudança radical, você estaria pronto? Se essa mudança radical for imposta, ela cobra um preço altíssimo. Porque, não estando pronto, custa mais, dói mais. Então, o grande desafio da gestão é que você precisa entender como é que está, ou o que está acontecendo, não é? Próximo de você e talvez muito longe, como nos países árabes, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e entender que mesmo que você não venda em dólar, podem haver consequências aqui. Então, a globalização, ela tem um efeito muito interessante. Ela pode nos ajudar por um lado, mas pode ser devastador por outro. A grande questão para o empresariado hoje é: onde eu estou inserido, se eu estou preparado, se o cenário for um cenário positivo, como é que eu vou aproveitar tudo que o cenário positivo pode trazer? Mas se ele for negativo, eu sobrevivo? Então, se você tiver respostas para essas questões, e se você tiver condição
de mesmo que aconteça de um dia para a noite, de tomar uma decisão rápida, mudar o curso, seja para o lado que você achar melhor. E isso, de alguma maneira, te ajude a enfrentar uma possível crise se ela vier a acontecer, você vai sobreviver e certamente vai estar na ponta. Esse Grande é o desafio, hein? João, você tocou nesse aspecto da mudança sob o ponto de vista das revoluções sociais, sob o ponto de vista econômico também. Mas temos também a revolução tecnológica, as mudanças constantes. Novos produtos são criados e se tornam necessários em nossas vidas e outros deixam de existir de uma hora para outra. Como que você vê isso sob o ponto de vista do empreendedor, do empresário, do gestor? Como ele deve lidar com essas mudanças tão rápidas e tão constantes? Quando eu abri meu primeiro negócio, e isso já vão 25 anos, eu sabia muito pouco, mas eu tinha um desejo muito grande de acertar. Eu tinha o exemplo da minha família, que tinha um negócio próprio, e eu entrei no momento ideal e eu cresci muito rápido. O meu grande desafio em crescer foi que num determinado momento eu tinha uma quantidade muito grande de funcionários, mas eu não tinha uma estrutura de gestão adequada. Eu quebrei. Quando eu quebrei, eu levei comigo, não é, muita gente, e eu levei depois 2 ou 3 anos para me recompor pagando dívidas e acertando tudo o que eu precisava acertar. Pensando nessa situação, não é, num desses livros que a gente está lançando e num outro que eu estou escrevendo sobre gestão, eu pensei, se eu tivesse alguém que talvez tivesse passado por uma situação semelhante, tivesse me dito, João, não faz isso ou faz isto, que vai dar mais certo, seria tão bacana. O grande desafio é que eu não tinha. Então eu me preocupei agora em talvez contribuir, pelo menos com uma pessoa eu já fico feliz, e dizer assim, olha, eu passei pela situação do empreendedorismo, de gerenciar pessoas, de gerenciar mais de um negócio ao mesmo tempo, e aprendi a duras penas o que é bom e o que é ruim. Do que é bom? A tecnologia. Ela está à nossa disposição. Se a gente olha para a tecnologia hoje, algumas das ferramentas que podem ajudar, por exemplo, não é, dentro da sua gestão, não existiam alguns anos atrás. Se a gente olha, por exemplo, para novas ideias que surgiram recentemente, a gente pode citar 2. A Twitter e o Facebook. Twitter cresceu desde o início da sua criação mais de 1.300%. Facebook, no início desse ano, quando eu dei a primeira palestra de mudanças, falando especificamente dessa área, ele tinha um valor, não é, de aproximadamente 50 bilhões. Eles estão com um plano de lançar ações no mercado agora no 2012, entre talvez o final do primeiro semestre e o início do segundo. A previsão de valor do Facebook é de 100 bilhões. Uma ideia que nasceu no quarto de um estudante, não é, e que criou uma revolução de 800 milhões de usuários. Então é possível e provável que a gente não seja, não é, alguém que como o Mark Zuckerberg ou como Jobs faça algo gigantesco, mas a gente pode fazer muitas coisas excelentes. A excelência está em olhar para a área de atuação em que você está inserido e usar isso a seu favor. A tecnologia ela favorece isso. Você pode, por exemplo, dependendo da prestação de serviços que você tenha ou do produto, não é, utilizar as mídias para te ajudar a dizer para as pessoas dentro da sua área ou extrapolando muitas vezes até as fronteiras de um país, olha, eu tenho isso, é um bom serviço ou é um bom produto, está à tua disposição, compra de mim. Então, o grande desafio da tecnologia é que ela existe para ajudar o indivíduo a atingir melhores resultados. Alguns são escravizados por ela. Se a gente tem noção de que ela é uma ferramenta de apoio e não nosso senhor, certamente você vai extrair o melhor. Essas são 2 delas. Não é? Hoje você está conectado o tempo inteiro, pode ser achado em qualquer lugar. Não é? Em 2001, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu fiz de tudo para que eu pudesse olhar os projetos do meu negócio de lá e de lá criar alguma influência, dizer, olha, faz isso, não faz aquilo. Hoje em dia, qualquer um pode, de qualquer lugar, não é? Com um computador que custa R$1.000, R$1.500, fazer exatamente isso. Então é olhar para dentro do negócio e dizer, olha, as mudanças estão ocorrendo, as ferramentas existem, como é que eu vou utilizar? E como utilizar? Para quem está nos assistindo agora, qual seria a tua mensagem final? Como promover mudanças, boas mudanças dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ou até aquelas pessoas que estão pensando em abrir seu próprio negócio? Se você pensa em abrir o próprio negócio, você tem que conhecer bem. Você deve buscar ajuda externa, consultoria externa,
Não é? Existem muitas, Sebrae é uma delas e é excelente. Você deve aprender com quem já sabe, não tenta reinventar a roda. Não é? Busca conhecer do negócio e lembra que quando você olha uma coisa nova, você olha com olhos de lupa, então só vê vantagens. Não é? E todos os problemas são olhados muitas vezes com olhar míope, parecem pequenos e que eles não vão acontecer. Saiba que as coisas mudam e elas vão mudar. Para aqueles que já têm um negócio, como eu tenho e tantos outros, eu diria o seguinte: prepare-se. Esteja atento às mudanças sociais, às mudanças tecnológicas, às mudanças econômicas, como os ciclos que a gente já ouviu dizer recentemente. O subprime de 2008, quando aconteceu, alguns disseram, a cada 100 anos há um ciclo de mudança econômica. 2008, aparentemente, não é, deu uma trégua de alguns meses, mas foi algo que talvez não tenha acabado. Ele começou talvez lá, ou até antes, mas ainda não acabou. A Europa inteira, em 2011, numa dificuldade gigantesca, tentando achar soluções. Então, para nós que estamos gerenciando pessoas em um negócio, eu acho que as dicas básicas são: tenha claro onde você quer chegar. Saiba o que você precisa para chegar, sejam os recursos tecnológicos, humanos, de conhecimento. Tenha em mente qual é o seu orçamento e procure trabalhar dentro dele. Saiba que você não sabe tudo, portanto, busque ajuda externa. Toda ajuda sempre é bem-vinda. Aprenda com quem sabe. Isso vai te dar anos-luz à frente e evitar uma série de erros. E um último conselho que eu daria foi foi uma citação que eu recebi há 25 anos atrás de um presidente de quem eu era assistente. Ele disse assim: João, a pessoa humilde é a pessoa ensinável. Então eu diria, por mais que você saiba, por melhor que você seja, esteja sempre aberto para o novo, esteja aberto para aprender, mesmo com as pessoas que talvez saibam menos que você. É esse tipo de mudança que eu me refiro. Se você estiver aberto, se usar os princípios de eficácia, se fizer escolhas acertadas, se você entender que mudança já faz parte da sua vida e não precisa ter medo, você vai ter mais sucesso. Que ótimo. João, sucesso para você. Mais uma vez, obrigada por ter vindo a Curitiba, ao Fórum Global de Liderança e aqui ao programa Gestão Eficaz. Foi um prazer, obrigado. E você que esteve nos assistindo, obrigada pela companhia, mas o Gestão Eficaz de hoje está terminando. Na semana que vem, voltamos com outro palestrante do 4º Fórum Global de Liderança da Estação Business School. Nos vemos, então, no próximo programa. Até lá!